Fala pessoal, a gente vai discutir aqui um tema assim, comum na prática e que é uma dúvida corriqueira dentro do psiquiatria prática, que é o manejo de situações, principalmente pronto-socorro, situações pós-traumáticas. E por que isso é importante? Porque é muito comum no seu dia a dia. Em plantões clínicos você vai pegar esse tipo de situação, em plantão de psiquiatria também e até dentro do seu consultório, não tenho dúvidas que você vai receber pacientes com essas queixas. E sim, à primeira vista, sim, um paciente que acabou de sofrer um trauma ou sofreu trauma há alguns dias não parece lá tão complicado, mas será que os profissionais sabem de fato conduzir esse paciente, sabem o que falar ou principalmente o que não falar? Será que eles sabem prescrever, ou melhor, quando não se deve prescrever algo? Eu posso passar um benzo, eu não posso? Isso são dúvidas muito comuns e a gente vai tentar abordar um pouquinho hoje. Pois bem, vamos lá para essa discussão prática mais comum do cenário de medicina, de psiquiatria de emergência. Essa discussão foi feita com base no livro de emergência do João Quevedo, esse que aparece aqui no seu, não sei se é esse lado, se é esse lado, mas que aparece aqui na sua tela. Ah, João, então vamos começar pelo DSM, né? Para a gente ver se esse paciente se encaixa no transtorno de estresse agudo. Calma lá, meu jovem, calma, você não precisa decorar critério em si para chegar a essa conclusão. O seu faro clínico é muito mais importante nessa avaliação. Para facilitar, eu vou resumir em 3 pontos o que tem mais de importante no DSM e você pode levar para a sua prática. Primeiro, o trauma não necessariamente vai ocorrer com a pessoa que sofreu a situação, certo? A pessoa pode ter simplesmente testemunhado um desastre, um crime ou qualquer outra coisa, ou pode ter ocorrido com alguém próximo a ela. Ela não viu, ela não estava no local, não sofreu, mas foi um filho, foi um marido, foi alguém muito próximo, ela tem essa situação como um trauma. Segundo, o transtorno de estresse agudo dura até um mês. Por quê? Porque se os sintomas permanecem por mais tempo, a gente tem que revisar o diagnóstico, porque o melhor diagnóstico talvez seria um transtorno de estresse pós-traumático. E o terceiro, os sintomas são muito parecidos com o transtorno de estresse pós-traumático e está ali dentro da esfera de dissociação, de revivência traumática, de evitação. Tem também uma questão de uma angústia, de um pânico, né? Que é a hiperestimulação autonômica e o humor rebaixado, o humor mais negativo em relação a tudo. Para o DSM, basta você lembrar que esse transtorno de estresse agudo, ou fora do TSM, que seria basicamente o paciente que está ali numa situação pós-traumática, ele funciona basicamente como um pré-TEPT, tá? Outra dúvida que também é muito pertinente. João, qualquer pessoa que passa por um trauma, eu posso considerar que ela teve um transtorno de estresse agudo? Não é bem assim, tá? Mais ou menos 10 ou 20% das pessoas vão virar pacientes, né? Elas vão reagir de uma forma não tão bem e vão ter mais sintomatologias importantes que vai demandar atenção e vão sugerir o diagnóstico de transtorno de estresse agudo. E assim, pessoal, infelizmente a gente vive em um mundo muito complicado, muito violento, assim, a gente pode listar vários e vários eventos traumáticos, como os crimes de diversa natureza, acidente natural, um acidente automobilístico, uma guerra, enfim, que pode fazer com que alguém viva ou vire alvo de uma situação traumática. Eu já adianto para vocês, não necessariamente a pessoa exposta vai passar com você no pronto-socorro, ela pode muito bem passar no seu consultório e isso é comum. Como eu disse, o TEA, que não é de autista, é transtorno do estresse agudo, ocorre até 30 dias do trauma. Então vamos lá. Se preparem para isso, porque vai chegar na sua prática. E na prática, se eu estou aqui numa situação de emergência, o que é que eu posso fazer com esse paciente? Pessoal, o principal nesses casos é estimar o impacto dos sintomas, minimizar condutas prejudiciais, talvez isso seja o mais importante, pesquisar risco de TEPT para esse paciente e afastar condições clínicas. Claro, você deve intervir de forma precoce. Por quê? Porque assim você evita uma cronificação e a abertura de outros quadros psicopatológicos. Observe que eu citei minimizar condutas prejudiciais. Isso é uma das coisas mais importantes e provavelmente é o que é mais comum de se errar na prática, tá? Mas como é que a gente faz isso, pessoal? Eu vou citar aqui 3 pontos que o autor, no caso João Quevedo, traz para você minimizar os erros ou você pelo menos evitar que esse paciente tenha um processo de cronificação. O primeiro ponto é você evitar a retraumatização.
O que seria isso? Não induza o paciente a descrever minuciosamente o trauma, os detalhes do que aconteceu, os detalhes do trauma. Pense aqui um pouquinho. Você, se explora isso a fundo, você vai estar reconduzindo o paciente para um momento de violência e um momento de vulnerabilidade. Isso pode gerar ainda mais lembranças negativas do que aconteceu. Então, cuidado, não faça isso. Mas isso não quer dizer que você não vai entender o que aconteceu, claro. Como é que você pode explorar isso? Através de familiares, através de acompanhantes. A partir disso, você pode tirar aquela história mais detalhada. Segundo ponto, evite também o que se chama de vitimização. Esse é um termo estranho, mas eu vou fazer com que você entenda o que seria evitar a vitimização. É basicamente você não valorizar o impacto transformador negativo, o impacto destruidor do trauma. O que seria isso? É você não patologizar o que aconteceu. Como é que você pode não patologizar o que aconteceu? Tente usar termos mais populares na hora de interrogar esse paciente, ou então descrever o que aconteceu. Evite, por exemplo, termos médicos, psiquiatras. Por exemplo, se você vai falar pânico, tente falar medo. São coisinhas pequenas, mas pode fazer diferença para o seu paciente. E aí você é um profissional que está trazendo conforto para o paciente. Você não está tentando incluir na cabeça daquele paciente que ele está passando por uma doença mental ou por um transtorno. Então você não deve reforçar os aspectos negativos do trauma. E terceiro ponto, você só vai medicar se for necessário. Sintomas leves não devem ser medicados, cuidado com isso. Ora, pessoal, entenda, é esperado que o paciente esteja de alguma forma afetado pelo que aconteceu. Explique que isso é uma reação fisiológica, é uma reação esperada e que provavelmente não vai exigir medicação. O estranho seria se seu paciente, após um trauma, chegasse sorrindo e de bem com a vida, tá? Tente separar o que é uma resposta fisiológica normal e o que é potencialmente um transtorno. A gente vê por aí uma enxurrada de prescrição de benzodiazepínicos nessas situações que provavelmente não seria necessários. Porque, pessoal, o indicado, a maioria dos artigos, a maioria da literatura, é não utilizar benzodiazepínicos em situações traumáticas, porque alguns estudos apontam até que você pode cronificar esse trauma. Mas assim, eu nunca faço benzodiazepínico. Calma, nunca na medicina é uma palavra muito, muito forte. Você vai utilizar, mas em situações extremas, tá? Você vai utilizar ou no pronto-socorro, ou se você prescrever o benzodiazepínico para uso domiciliar, no menor espaço de tempo possível. E eu já sei aqui o que é que você vai me perguntar. Ora, João, se eu não posso utilizar um benzodiazepínico no pronto-socorro, o que é que eu posso fazer? Pessoal, a maioria dos estudos apontam para a segurança e a eficácia de uso de beta-bloqueadores nessas situações. Quais situações? Quando o trauma ocorreu ali há poucas horas. Você pode prescrever, e alguns guidelines falam até a prescrição domiciliar de 80 a 120 miligramas até 3 vezes ao dia, tá? Também você vai fazer isso, prescrever isso em casos mais bem separados, em casos mais importantes que você julgue necessário alguma medicação. Algumas outras medicações também podem ser prescritas, tá? Num paciente que acabou ali de passar por um trauma durante os seus primeiros meses. Por exemplo, você pega um paciente que ele passou por um trauma e ele se queixa de insônia. Tá, não tem problema, você pode usar alguma medicação ali por um curto espaço de tempo para fazer com que o seu paciente durma melhor, como uma trazodona. Não existe problema nisso. E também vai ter pacientes que vão passar por traumas e reagir talvez de uma forma um pouco pior, como por exemplo com dissociações ou muitas revivências traumáticas do que aconteceu. Nessas horas você pode optar, por exemplo, pela prescrição de um antipsicótico de segunda geração. É bem indicado nesses casos, como risperidona, quetiapina, olanzapina em dose baixa e, claro, no menor espaço de tempo possível. Esses 3 pontos que eu trouxe para você, evitar retraumatização, evitar vitimização e só prescrever medicação se necessário, eles visam que o paciente não fixe memórias traumáticas e isso não se cronifique. E isso, é claro, é de extrema importância para o segmento desse paciente e também para evitar o transtorno de estresse pós-traumático. Beleza, eu falei aqui do que você não deve fazer, ou pelo menos deve evitar diante de um paciente numa situação como essa. Mas o que é que você pode fazer para amenizar essa situação? Vamos lá, pega o caderninho, anota, você vai ver que é até mais simples do que parece e, de certa forma, é um complemento do que não fazer. Bom, como já foi dito, você deve fazer a investigação de forma indireta. Os detalhes do trauma você colhe de maneira indireta por pesquisas através do discurso de familiares, de terceiros ou de
acompanhante. Quanto à sua postura, a gente falou para evitar a vitimização. Então, você deve adotar uma postura mais otimista, que foque no retorno do funcionamento normal desse paciente, que foque, na verdade, na recuperação do seu paciente. Isso inclui, por exemplo, não patologizar e não medicar sem necessidade para o seu paciente não entender que está passando por um processo de doença. Você deve buscar os riscos desse paciente cronificar e intervir nisso, como, por exemplo, história na psiquiatria, se já passa por um transtorno psiquiátrico, como é que ele reage a frustrações. Tudo isso é importante também no segmento do paciente. E o último ponto, orientação, tanto para a família quanto para o paciente. Isso é muito importante. Oriente bem a família quanto aos sintomas do TEPT, né, do transtorno de estresse pós-traumático, como ele ocorre, quais são os sintomas mais comuns e quando se deve procurar ajuda para o tratamento desse transtorno. Então vamos lá, a gente passou pelo que se deve evitar e agora, resumidamente, eu falei o que você deve fazer. Viu como é simples? Aqui em poucos minutos a gente conseguiu estruturar um raciocínio frente a um caso de estresse agudo, o paciente em uma situação pós-traumática. Não é transtorno de estresse pós-traumático, situação pós-traumática. Bom, ficou com alguma dúvida? Manda aí nos comentários. Abraço e até a próxima.